E aí, nação, beleza? Começando mais um Timão TV. Antes de mais nada, salve, salve pra toda rapaziada, beleza? Se possível, já compartilha esse vídeo aí com todos os seus amigos corintianos. Só não vai compartilhar pra aquele amigo que torce pro porcozito, beleza? Aí não dá, né, nação, beleza? Se possível também, dá uma curtida marota e já se inscreve aí rapidinho, que é importante, pô, pra dar aquele up aí no canal, que é muito importante e eu já agradeço a todos, beleza? Siga meus bons, porque tá daquele jeito e hoje tem lista aí filé do boi, hein? Comenta aí. O Corinthians iniciou a temporada de 2020 realizando reformulações e contratando. Os jogadores que forçaram o time do povo, no entanto, não deram resultados esperados. O Timão caiu na pré-Libertadores e amarga a lanterna do Grupo D do Campeonato Paulista de 2020. Antes do início da temporada, muitos nomes foram especulados dentro do clube. Michael, que acabou no Flamengo, e Rony do Atlético Paranaense negociaram com o Timão, mas não desembarcaram no Parque São Jorge. Mas existem nomes em que o Corinthians poderia ter ido atrás para mudar o patamar do clube em 2020? Nós entendemos que sim, e vamos listar aqui 5 jogadores que poderiam agregar no atual elenco alvinegro e explicamos os motivos. Vamos lá. O primeiro da lista é Ganso. Sem Jadson, principal amador do Corinthians, nas últimas temporadas, era óbvio que um jogador criativo faria falta. O meio-atacante Luan era para ser o cara do time neste quesito, mas vem realizando temporada bastante irregular. Ganso do Fluminense aguarda por uma chance na carreira de cair num time organizado. As experiências europeias poderiam render frutos ao habilidoso meia que encantou o futebol brasileiro ao lado de Neymar. Ele tem apenas 30 anos. Depois temos Dentinho. Jogador do Shakhtar Donetsk, Dentinho cairia como uma luva no ataque do Corinthians. A experiência na Europa, habilidade e velocidade seriam de grande ajuda na temporada alvinegra. A crise financeira que atravessa o clube certamente impediu uma ótima contratação. Ele tem contrato por lá até 2021, no Timão marcou 54 gols. Em seguida, temos Lucas Silva. O volante bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro encantou o futebol nacional e parou no Real Madrid. Na Espanha, entretanto, o atleta de 27 anos não repetiu o desempenho na equipe mineira e retornou ao Brasil. Jogador de boa visão e jogo em marcação, Lucas poderia ter sido o reforço do Corinthians, mas quem apostou nele foi Renato Gaúcho, que o levou ao Grêmio. Em seguida, temos Rodriguinho. Peça fundamental no título do Corinthians no Brasileirão de 2017, Rodriguinho esteve livre no mercado após decidir deixar o rebaixado Cruzeiro. Com apenas 31 anos e inexplicavelmente a diretoria alvinegra não o procurou para retornar e ele acertou com o Bahia. Difícil de entender, pois seria importante para jogar ao lado de Luan. Em seguida, temos Romarinho, atacante. O atleta de 29 anos fez história pelo Corinthians no início da última década. Nos Emirados Árabes, desde então, Romarinho já deixou claro o desejo de retornar ao Parque São Jorge. A má fase financeira do clube paulista não permitiu a contratação do jogador em 2020. Nesses últimos 2 times que ele passou, ele fez 96 gols e participou de 214 jogos. Deixa aí nos comentários, será que Romarinho seria uma boa opção para o Timão? O meia Luan foi uma das principais contratações do Corinthians para a temporada de 2020, mas ainda tenta se afirmar como peça importante na equipe do técnico Thiago Nunes. Assim como o elenco alvinegro, o meia vinha oscilando muito em campo e acabou recebendo algumas críticas. Na última quarta-feira, foi a vez de Zé Elias, ídolo da Fiel, falar sobre o momento do jogador. Hoje comentarista nos canais ESPN, Zé Elias é participação no Futebol na Veia, cobrou de Luan a mentalidade e o DNA do Corinthians. O ex-jogador corintiano afirmou que muitas vezes, mesmo com um elenco inferior, o Timão deve levar a mentalidade das arquibancadas dentro de campo para buscar a vitória. E ele falou: quando ele vem para o Corinthians, ele vem numa situação como salvador da pátria. Eu acho que sim, nós já conhecemos o Corinthians, todo mundo conhece, vou usar a expressão bem popular. Se não dá na qualidade, tem que ir na força, na garra, passar por cima do adversário. Porque é essa a mentalidade, é isso
que se respira nas arquibancadas, nos jogos do Corinthians, e esse espírito acaba entrando no vestiário e de certa forma acaba contagiando o grupo, que muitas vezes tem um elenco inferior a determinadas equipes e consegue passar por cima dessas dificuldades e surpreender em alguns jogos, afirmou. Na sequência, Zé Elias citou o fato de Luan atuar em uma das posições mais complicadas atualmente, somando a postura do jogador dentro de campo. Para ele, o Timão pode ser a última grande equipe que confiou no potencial do meio, e ele reforçou. Alguns problemas do Luan é que essa posição que ele joga hoje no futebol é a mais difícil. Nós estamos vendo a cada dia que passa as linhas mais próximas, mais reduzidas. O espaço para o camisa 10, que fica ali tentando criar as jogadas, ele está sendo mais reduzido, quase inexistente, porque nós temos um primeiro e segundo volante com a cobertura, fecha os externos e aí o espaço fica reduzido. Então isso fica bem complicado. Aí tem a postura do jogador. Alguém precisa mostrar para o Luan que não só para o Corinthians, mas que a carreira dele, se ele continuar se comportando dessa forma, daqui a pouco o Corinthians pode ser a última chance dele de uma grande equipe acreditar no potencial que ele tem, completou. Bom, nação, o que vocês acham aí do comentário do Zé Elias? Você acha que ele realmente tem sim razão, né? Porque nós sabemos que o Luan tem sim a qualidade do futebol, mas ultimamente ele não está mostrando isso em campo. No início da temporada de 2020, o Corinthians acertou o retorno do lateral Sid Clay ao clube até o final da temporada. O Timão fez o seguinte acordo com o Dínamo pelo jogador. A diretoria alvinegra investiria 600 mil euros, cerca de 2,7 milhões de reais, tendo a prioridade de compra ao fim do contrato. Entretanto, o Corinthians parece não cumprir sua parte. Segundo fontes do Gazeta Esportiva, sem o cumprimento do acordo, o clube ucraniano estaria disposto a ir à FIFA para forçar o Corinthians a honrar o contrato. Ainda segundo o site, o Corinthians explicou que estaria se readequando às contas pelo momento atual e conversando com o Dínamo para reajustar. Vale ressaltar que Sid Clay foi campeão com o Corinthians em 2018, mas retornou da Ucrânia acima do peso por conta do período sem atuar. Com a equipe europeia, o jogador tem contrato até 2023. O lateral retornou ao Corinthians para ser titular, mas perdeu espaço para crias da base alvinegra, Lucas Piton e Carlos Augusto. Até o momento, Thiago Nunes só utilizou o lateral em 4 oportunidades, em ambos duelos contra o Guarani, pela Libertadores e contra a Ponte Preta e Santos no Paulistão. Com a camisa do Timão somadas ambas as passagens, Sid Clay esteve em 36 jogos, sendo 17 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. O lateral esquerdo marcou 3 gols. Bom, nação, deixe nos comentários aí. Você acha que realmente Sid Clay foi uma boa investida do Timão? Contratado pelo Corinthians em 2012 para integrar a equipe que disputava a Libertadores da América, o goleiro Cássio assumiu a titularidade da equipe nas oitavas de final daquela competição, nos jogos diante do Emelec, e desde então nunca mais deixou a condição de titular da meta alvinegra. De lá para cá, Cássio Ramos disputou 463 jogos oficiais pelo clube, sendo 220 de vitória, 140 de empates e 103 de derrotas. A titularidade jamais foi contestada, mas em 2020, em constantes falhas, o colocaram na berlinda. Especialistas e ídolos do Timão estão opinando sobre o assunto a todo momento. Inclusive, alguns acreditam que Walter merece uma oportunidade. Fato é que Cássio já pode ser considerado um dos maiores ídolos da história do Corinthians, peça principal nos títulos da Libertadores e Mundial de 2012. O bicampeão brasileiro 2015 e 2017, o camisa 12 disputou a Copa do Mundo de 2018 e mostrou seu valor ao planeta bola. Nesse sentido, seria muito fácil pensar que o valor do mercado do corintiano seria um dos maiores do atual elenco alvinegro, correto? Não é bem isso que acontece. Cássio é apenas o 11º jogador mais valioso do elenco alvinegro. Os dados são do site especializado Transfer Market. Nomes menos badalados do atual grupo, tais como Gabriel, Sid Clay, Ramiro e Arauz, aparecem acima do ídolo alvinegro. O goleiro tem o valor avaliado em 3 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais na cotação atual. Como efeito de comparação, Ângelo, meio chileno, foi adquirido pelo Timão por cerca de 20 milhões de reais. Bom, nação, então é isso.
Faça aí os seus cálculos e realmente você acha que o Cássio valeria muito mais? Deixe nos comentários aí. E aí, nação, beleza? Terminando mais um Timão TV. Antes de mais nada, já agradeço a todos de coração, beleza? E quem acompanhou até aqui, já vou pedir mais uma vez, se inscreva aí rapidinho ou também, se possível, já deixa aquela curtida marota, beleza? Aquele forte abraço, até a próxima e falou!